Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à aula de inglês nível 0, ok? Essa é a nossa primeira aula, estaremos dando início à nossa primeira aula de inglês e vamos abordar um pouco sobre pronomes pessoais. Para quem não sabe, os pronomes pessoais eles são como a base de um idioma. Então, é fundamental que você aprenda sobre pronomes pessoais para que você venha conseguir ter um desempenho considerável no idioma, ok? O que são pronomes pessoais? Pronomes pessoais ele é dividido em duas classes. O primeiro é o singular e o segundo o plural. No singular nós temos eu, você, ele ou ela, que é o que uma única pessoa. Como por exemplo, eu é uma pessoa, você se trata de uma pessoa, ele ou ela também se trata de uma pessoa. Agora, quando estamos no pronomes pessoais no plural, que é nós, vós e eles. Vós é mais de uma pessoa, vocês também é mais de uma pessoa, nós é mais do que uma pessoa e eles ou elas, ok? Vamos primeiro aprender como é que se fala eu em inglês. Pronto. Eu em inglês, ele existe uma forma como ele é escrito e a forma como é falado. Eu em inglês se escreve com apenas um i, como está aqui. Eu deixei em azul para indicar como se escreve, tá? E em verde fica para indicar como se pronuncia aquela palavra. Então, eu, em inglês, se escreve com apenas um i. E esse i, na verdade, se fala I. Então, eu em inglês é I. Eu deixei aqui de uma forma mais explicada e simplificada para que vocês possam ver melhor. Então, eu em inglês se escreve um izinho, como vocês podem ver, deixei em azul. E I é a forma como se pronuncia. É igual praticamente quando a gente se machuca, que a gente fala I. Então, eu em inglês é I. A segunda palavra do singular que nós vamos aprender é você. Como é que se fala você em inglês e como é que se escreve você em inglês? A palavra você é escrita da seguinte maneira: Y-O-U. Porém, a forma como você vai falar não seria como nós brasileiros iríamos ler, que é y'all. Você vai falar you. A forma correta de se falar é you. Então, resumindo, fica assim. A palavra você se escreve Y-O-U, mas a forma como você vai falar é you. You. Então, you quer dizer você. A terceira que nós vamos abordar é a palavra ele. A palavra ele em inglês se escreve H-E. No português, o H, quando ele inicia uma frase, uma palavra, ele não tem som, ele não é pronunciado, como por exemplo, a palavra homem. Homem, não sai o som de H. Mas no inglês é diferente. Esse H vai ter um som de R. E esse E vai ter um som de I. Então, ele, em inglês, que no caso é essa palavra aqui, vai se falar he. Como, por exemplo, ele ri muito. Então, esse ri significa ele em inglês. E como resumo, vai ficar mais ou menos assim. A palavra ele se escreve H-E, mas se fala, a pronúncia é ri. Se pronuncia ri, ok? Ela. Como é que se fala ela? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar como são semelhantes essas duas palavras. Ele e ela, em português, são muito parecidas, como vocês bem podem ver. Ela, ele. Só muda a última letra, a última vogal, que é de E, vai para A, que vira ela. No inglês também é muito parecida a palavra ele e ela, como vocês podem ver aqui. Tá vendo? Eu deixei em azul o HE, que é he, que é o nome ele, e deixei em rosa esse SHE, que quer dizer she, ou seja, ela, em inglês se fala she, ele é he e ela é she.
Então, eu deixei aqui de uma forma mais resumida para vocês entenderem. Cada vez que eu colocar aqui esse resumo, vocês anotam, tá? É fundamental que vocês anotem a forma da escrita em português, no caso ela, você põe em cima, e você põe a forma como se escreve em inglês, que é SHE, e a forma como ela é pronunciada, que no caso em verde é a pronúncia, que é she. Então, ela é she. Agora nós vamos falar sobre uma palavra muito interessante e que atrapalha muitas pessoas. Que palavra é essa? Essa palavra é o it. O it, como vocês bem podem ver, é esse it. Só que o problema é que muita gente pronuncia errado e não sabe utilizar ele da forma correta ou quando usar. Mas o it é uma palavrinha muito, muito, muito importante e muito utilizada no inglês, ok? E o que significa it? Bom, it significa ele ou ela. E esse que a gente normalmente falaria it, mas que na verdade não se fala it, se fala it. Eu tenho aqui um exemplo de como mais ou menos seria a pronúncia. Esse it, ele fica mais ou menos assim, tá vendo? E e o T sai mais baixo. It quer dizer ele ou ela. Então, aquele IT que vocês viram antes, esse daqui, ó, ele se pronuncia it. Esse IT se pronuncia daquela forma, it. E para que ele é usado? Ele é usado para substituir ele ou ela quando se trata, sabe de quê? De frutas. Opa, que coisa interessante. Mas não é só frutas, é tudo aquilo que não for pessoa. Quando for, por exemplo, ele ou ela como pessoa, tipo um homem ou uma mulher, você vai usar he ou she. Quando for objetos ou coisas que não é pessoa, você usa o it, que é esse abençoado aqui, ok? Então, por exemplo, digamos que eu comprei uma melancia e ela não está doce, ó, como observaram que eu falei, ela não está doce, a melancia que eu comprei não está doce, ela não está doce. Então, esse ela, eu vou usar o quê? O it, porque o it é usado para ele ou ela de tudo que não é pessoa. Como, por exemplo, digamos que objeto também é muito útil, é utilizado em objeto. Como, por exemplo, digamos que eu estou acendendo a lâmpada e eu percebo que uma não acendeu. Aí eu falo, nossa, ela não acendeu, ela está queimada, ela quebrou, ela parou de funcionar. Então, esse ela, eu vou usar o it. Além disso, ele também pode ser usado para se dirigir a animais. Como, por exemplo, eu tenho um cachorrinho e quando ele gosta da pessoa, ele pisca o olho para a pessoa. Olha para que coisa interessante. Então, ele pisca o olho, então eu vou usar o it. Ah, eu tenho um cachorrinho e ele é muito fofo. Então, eu vou usar o it para se dirigir a ele. E ele é muito traquino, ele apronta, ele morde tudo. Então, quando eu falo me referir a um animal, ou um objeto, ou uma fruta, eu vou usar o it, ok? Só que o it, ele tem muito mais utilidades do que somente para objetos, animais ou frutas. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que ele pode ser usado para coisas como, por exemplo, digamos que você passa na rua e encontra o quê? Um alienígena. Do nada você se depara com um bicho desse aqui. Aí você olha para ele e você vai usar o quê? It. Porque ele não é um ser humano. Você vai se dirigir a ele como it. Ou se de repente você vê um fantasma, se fosse o caso, você também vai usar it. Porque não é uma pessoa. Tipo, ele, eu vi ele ali no escuro, um negócio, por exemplo. Ou digamos que você foi no mercado e aí você descobre que ele já fechou. Então o que você vai usar? It também, ok? E uma outra coisa que é importante ressaltar, que eu esqueci aqui, é que no inglês, algumas pessoas elas têm tanta consideração pelo seu animal. É claro que também não, nós brasileiros também, né? Todas as pessoas têm, às vezes, um apego muito grande a seu animal, que eles utilizam o termo he ou she, que é um termo para a pessoa, para se referir aos animais dele, porque às vezes tem tanto amor, tanto carinho pelo animal, né, pelo pet dele, que ao invés de se dirigir ao animal usando it, ele usa she ou he. Mas o mais adequado seria usar o it, tá bom?
Então, digamos que você vai no mercado e descobre que ele fechou. Você usa it. Ele fechou. It fechou, ok? E, por exemplo, uma coisa que é muito importante, que eu descobri depois, é aquele filme chamado It, a Coisa, né? Quem sabe bem, esse palhaço aqui, ele não é um ser humano, ele não é considerado um ser humano. Então, utiliza aquele it para se referir como It, a Coisa. O nome do filme é mais ou menos esse. Quem já assistiu sabe bem como é. Só que esse it não se fala it, tá? Como eu falei, se fala it. Então, às vezes a gente ouve errado, ouve de uma forma e pronuncia da forma errada. Então, a gente acaba aprendendo mais aquilo. Mais à frente, eu vou dar uma aula sobre pronúncias para pessoas que estão no nível mais avançado, só que aqui a gente está no nível 10 ainda, ok? O próximo pronome que nós vamos abordar agora é a palavra nós. Como é que se fala nós em inglês? E como se escreve? Bom, a escrita é assim, W-E. Nós, em inglês, escrevendo é W-E. E a sua pronúncia fica mais ou menos assim, U-I. Só que você não vai falar U-I ou U-I. Você vai falar, eu vou dar uma separadinha para ficar mais ou menos a forma mais correta de falar. Você vai falar we, we. Então, nós, em inglês, se escreve W-E, porém a forma como você pronuncia é we, we, ok? Agora, uma outra palavra muito prática é a palavra you. You, aquela que a gente aprendeu anteriormente, que representa você. O you, ele também serve para vocês, ou seja, no plural, ele serve tanto no singular, que é para você, como para vocês. You. Então, você pode usar a mesma palavra. E não se esqueçam de anotar tudo direitinho, a forma a forma de escrita e a pronúncia. You, ok? Outra palavra que é muito importante de aprender é como se fala eles ou elas em inglês. O lado bom dessa palavra do inglês é que você usa a mesma palavra para se dirigir a os dois, tanto para eles como para elas. E como é que se escreve essa palavra? T-H-E-Y. Só que a forma de pronunciar não é che. Como eu sempre, quando eu via esse TH no inglês, eu falava che. Aí falava che, essa palavra. Só que o TH, no inglês, ele tem um som meio que de um S misturado com um Z. Ou, a depender de como for, um D. Como assim? Aqui está mais ou menos uma forma explicativa para você falar essa palavra. Tá vendo esse S em... Esses três S em vermelho? É mais ou menos o som de cobra que a gente faz. Sabe aqueles de cobra? E daí você vai falar zei, só que com a língua no dente, ok? Então tente falar S de cobra, esse S de cobra é corrido assim, e ao mesmo tempo com a língua no dente e falando zei. Aí vai ficar mais ou menos assim. Vei, vei, ok? Você põe a língua no dente, como se fosse assoprar o S, mas você vai falar vei, ok? É quase um S misturado com Z. Então, essa palavra aqui, o TH vai ter, você bota a língua no dente para pronunciá-la e você vai falar vei, vei, ok? E o que quer dizer vei? Vei significa eles. Vei também pode ser usado para representar elas, né? Significa elas. Ou também serve para o plural de outras coisas, como frutas, animais, objetos, tudo que for plural, você usa they, ok? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de anotar. E agora a gente está encerrando essa aula. Espero que todos vocês consigam rapidamente adquirir essa forma de pronunciar corretamente. E este é o fim de mais uma aula. E logo, logo vou passar as atividades. Tenham todos um ótimo dia.